Josué 1:8 diz assim, a palavra do Senhor, Deus falando com Josué, ele disse o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, como o Senhor já tem falado em todo momento deste culto, mas agora através da exposição da tua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento do teu Espírito para aprender e apreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. É interessante nós, os homens, escolherem esse texto, Deus direcionando a sua palavra a Josué, porque Josué era o auxiliar de Moisés. E é interessante quando você lê a história de Josué e você aprende que lá em Êxodo, capítulo 33, verso 11, Josué era um homem que andava com Moisés, caminhava com Moisés, aprendia com Moisés, aonde Moisés estava, Josué estava, mas quando você lê Êxodo 33, verso 11, você vê que depois que Deus falava com Moisés na tenda e Josué ficava ali na porta da tenda e todo o povo saía para ouvir o que Moisés tinha a dizer, depois que Moisés terminava de trazer a mensagem que Deus tinha para o povo, Moisés voltava para sua tenda, cada família voltava para suas tendas, mas Josué permanecia na porta da tenda. Ele ficava lá, sentado ali. Não tinha ninguém ali, mas ele ficava ali. E o que nós aprendemos com isso, com Josué, é que isso nos mostra a importância da perseverança em buscar a Deus. Josué se alegrava com a experiência de Moisés, que Moisés tinha comunhão com Deus, Moisés era tratado como um amigo de Deus, mas Josué também queria ter a sua própria experiência. Ele também queria falar com Deus. Ele tinha esperança, ele nutria a esperança que Deus poderia se revelar a ele também, como Deus tem se revelado a Moisés até naquele momento. E isso é tão verdadeiro, e ele representa aquele discípulo que é fiel, que quando Moisés morre, ele é o escolhido para que Deus possa usar a vida dele, para que ele possa fazer com que o povo possa conquistar a terra prometida. Por isso, a importância de nós escolhermos a vida e o testemunho de Josué e a palavra de Deus direcionada a Josué para que ele pudesse ser uma bênção. É por isso que o convite para nós nesta noite é que cada um de nós, não somente homem e mulher, sejamos discípulos fiéis que buscam com perseverança a comunhão com Deus. Por isso que diante desse texto eu gostaria de apresentar para você, rapidamente, 4 pontos que eu acho importante que está nesse texto e que mostra para nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos, porque o texto fala que então, no final do texto, você prosperará e você será bem-sucedido. Então, qual é o caminho para que a minha vida seja uma bênção, a minha família seja uma bênção, os meus filhos sejam uma bênção, o meu casamento seja uma bênção e que a igreja de Jesus seja uma bênção? Ora, o texto está claro para nós. E o primeiro é comunicar a palavra. O texto vai dizer, não cesse de falar deste livro da lei. Não se trata apenas de ler o texto, não se trata apenas de ler a palavra de Deus, se trata de compartilhar a palavra, se trata de capacitar-se para ensinar a palavra e proclamar a palavra. Deus requer de cada um de nós que nós possamos não apenas viver a palavra, mas também proclamar essa palavra e ensinar essa palavra às pessoas. Deus não usa um anjo para vir até a terra e ensinar o evangelho do Senhor. Deus usa a nossa vida.
a sua vida e a minha vida, para que as pessoas possam conhecer a Deus e para que a nossa família possa ser abençoada. E claro, nós aprendemos que o homem de Deus é aquele que se esmera em ensinar a palavra de Deus, mas primeiramente ele tem que ensinar a si mesmo. Ele tem que, como Josué, ter as suas próprias experiências. Para que você... Dá para desligar esse holofote aqui? Porque já está fazendo calor já. Ele mostra para nós o texto que nós precisamos ser homens que vivam de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, nós aprendemos na palavra de Deus, lá em Colossenses 3:21, que pais não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Nós, como homens de Deus, temos que honrar a nossa palavra, temos que honrar a nossa família e ser cumpridores daquilo que nós falamos em casa. Nós precisamos, por exemplo, não irritar os nossos filhos como quem provoca os filhos, ou como quem promete alguma coisa para o filho e não cumpre. Como aqueles que dizem que vão ajudar o filho, que vai fazer alguma atividade com o filho, por exemplo, e não cumpre. Isso irrita os nossos filhos. E o pior, você dá um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo quando você não ama a palavra de Deus, quando você não vive a palavra de Deus, quando você não ama a igreja do Senhor, que é um dever de cada um de nós, homens de Deus, amém? Porque nós precisamos amar a palavra de Deus, precisamos amar a obra do Senhor e precisamos aprender a guardar os nossos lábios. Precisamos aprender a dizer coisas que edificam a nossa família. Aquilo que você fala na mesa, à mesa da sua casa, no jantar, no almoço, talvez você resmunga alguma coisa com a esposa ou fala alguma coisa com alguém, você acha que não, que os seus filhos não estão ouvindo, mas eles escutam tudo. Eles ouvem tudo que você fala. E quando eles ouvem tudo que você fala, ele guarda aquilo no coração. E aí, quando você tem o costume de falar mal da igreja, falar mal do trabalho da igreja, do ministério da igreja, dos pastores da igreja, ou da música, ou seja quem for, os seus filhos estão guardando isso no coração. Enquanto eles são pequenos, você traz eles para a igreja. Mas quando eles começam a crescer, você não traz ele. E aí, quando você cobrar o seu filho, ele vai falar: para que eu vou na igreja? Você vive falando mal da igreja. Olha a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos nos dedicar à obra do Senhor. Tem problemas? Tudo tem problema, em todo lugar tem problema. Mas dentro da igreja passa o rio da vida, que é o Senhor Jesus, que está ministrando em nossa vida, que está nos ensinando a virar gente boa, gente de Deus. E nós precisamos, então, como homens e mulheres de Deus, saber que existe uma triste realidade no nosso meio. Muitas das nossas crianças crescem, são adolescentes, e muitos, quando vão para as universidades, faculdades, eles são dominados por aqueles que pregam e, na verdade, são inimigos, são instrumentos do diabo, que minam o coração dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, e eles se afastam de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade. Por isso, você que tem criança pequena, que ainda está junto de você, se esmere em pregar a palavra de Deus com ele, em orar com ele, em ler a Bíblia, em experimentar as coisas que Deus tem. Testemunha de Jesus para os seus filhos. Você que tem os seus filhos adolescentes, talvez está escapando da sua mão, resgata os seus filhos, ore por eles, interceda por eles, para que eles sejam abençoados, para que a sua família esteja junto de você sempre. Se você for amigo do seu filho durante 20 minutos todos os dias, ele nunca procurará companhia lá fora. Ele tem que confiar em você. Por isso que a sua palavra é preciosa. E ela tem que ser uma só dentro da vontade do Senhor.
A palavra de Deus nos ensina, queridos irmãos, que nós somos as primeiras pessoas que vamos influenciar os nossos filhos. E por isso que nós temos uma responsabilidade de viver a palavra de Deus, para que nós possamos compartilhar, ensinar, proclamar, viver as ordenanças do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que Deus possa cumprir as suas promessas. Davi falou para Salomão algo que eu gosto muito, falei até no casamento do meu filho isso, que Davi falou para o Salomão: seja homem e siga o caminho do Senhor. Um homem de Deus que faça a vontade do Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos pela palavra de Deus que nós precisamos ruminar a palavra. Ruminar a palavra significa meditar na palavra dia e noite. Quem sabe o que é ruminar aqui? Quem é da roça? Eu nunca fui da roça, mas andei perto lá, né? Ruminar. O boi come durante o dia e de noite ele fica mastigando, né? Ele vem aquilo lá de dentro do estômago, é meio nojento, né? Mas ele dá uma mastigada assim, fica a noite inteira mastigando e tal. A palavra de Deus é mais ou menos assim. Você lê a palavra de Deus, não basta ler uma leitura corrida. Você pode ler, fazer a leitura corrida, é melhor que nada, é claro. Mas você precisa meditar na palavra de Deus. Se você nunca, homem, participou de Cada Homem um Guerreiro, participe de Cada Homem um Guerreiro. Quem participa de Cada Homem um Guerreiro aqui, levanta a mão. Olha só, tem muitos homens aqui que não fizeram Cada Homem um Guerreiro ainda, Roberto. Eu quero convidar você, aliás, eu não quero convidar você, eu quero desafiar a sua esposa, que faça você estudar Cada Homem um Guerreiro. Ele vai se tornar um homem melhor, não é não? As irmãs que têm os seus maridos aqui podem falar. Ele vai se tornar um homem melhor. E eles precisam aprender a como fazer uma devocional. E é a primeira coisa que nós aprendemos em Cada Homem um Guerreiro. Como meditar na palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso, porque quando nós aprendemos sobre a palavra de Deus, quando nós separamos um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, isso vai trazer para nós clareza na hora de nós tomarmos as nossas decisões. Sabe por quê? Porque quando você lê a palavra, você estuda a palavra, o fruto do Espírito começa a entrar dentro do seu coração e começa a mudar a sua visão de mundo. E as decisões que você começa a tomar é iluminada pelo Espírito, e ele vai ensinar você quais são as decisões corretas, porque isso vai trazer para você crescimento espiritual. Tendo mais comunhão com você, com Deus, isso vai também trazer a você transformação do caráter, para que você possa aprender qual a vontade que Deus tem para você, e Deus vai transformar a sua visão de mundo. Você terá uma mente transformada pelo Espírito, você não vai olhar as coisas deste mundo como o ímpio vê, como aquele que não tem Jesus vê, mas você vai olhar agora pela visão de Deus e você vai tomar decisões corretas de acordo com a palavra de Deus, até porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando o seu coração está cheio das coisas de Deus, a sua mente é transformada e a sua fala também é transformada. Amém? Terceiro ponto. Comunicar a palavra e meditar na palavra nos leva à obediência. O texto diz para nós: tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. O conhecimento sem aplicação, meus irmãos, ele é inútil. Para nada serve. Uma vez eu encontrei uma pessoa que era uma pessoa em condição de rua, e o cheiro de bebida, né, sem tomar banho, o cheiro, e ele falava tudo da Bíblia. É interessante.
Eu conversei com ele um pouco, ele falou de Jesus, ele falou que a Bíblia tem, as informações, falou de Moisés. Falei, rapaz, eu vou sair daqui a pouco e me dar um banho de Bíblia. Mas não adianta você conhecer a palavra de Deus, mas você não obedecer o que nela está escrito. Só o conhecer não é suficiente. Porque nós precisamos entender que Deus não abençoa a informação, mas Deus abençoa a transformação que vem da obediência à sua palavra. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, e isso tem que ser de forma não seletiva ou parcial, mas tem que ser completa. Não, eu aceito algumas coisas que estão na Bíblia porque é confortável para mim, mas outras coisas eu não aceito. Eu leio lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra é para mim. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à esquerda, mas eu ficarei. Essa palavra é para mim. Aí quando eu leio, trazer o dízimo na casa do tesouro, eu falei, não, isso é Antigo Testamento. Isso não é para mim. Então é fácil assim. Algumas coisas servem, algumas coisas não servem. Mas quando alguém se entrega completamente ao Senhor Jesus e tem a sua vida transformada, ele aceita a palavra de Deus como ela é. Ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra. Ele crê e confia que ela é a palavra de Deus e vive por essa palavra e tem a sua vida transformada. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra e obedecer aquilo que o Senhor tem mandado que nós possamos fazer. Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Amém? Que bom. Jesus fala em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Guardar é obedecer. E cumprirá os meus mandamentos. A obediência é a prova do nosso amor a Deus. E em quarto lugar, estou terminando. Me dê 5 minutos. Eu preciso de 5 minutos. Alguém pode me dar 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30 e tal. Temos bastante tempo aqui para a gente encerrar a nossa mensagem. O quarto ponto é muito importante, irmãos, porque é a resposta de Deus para a nossa vida, para aquele que prega a palavra, para aquele que medita na palavra, para aquele que obedece à palavra, é o cumprimento das suas promessas. Deus promete abençoar, guardar, sustentar, prover, curar a muitos. Mas Deus está focado em que as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, a maior parte dela está condicionada à nossa resposta. Às vezes as pessoas vêm à igreja, participam do culto, fazem seus pedidos, participam da campanha de oração, mas não quer ter compromisso com o Senhor. Nós já preparamos muitas pessoas para o batismo, e alguém disse, pastor, ser batizado significa me comprometer com a palavra, significa que eu tenho que andar na vontade do Senhor, que eu tenho que carregar a minha cruz, que eu tenho que negar muitas coisas, que eu tenho às vezes até que escolher novas amizades, e algumas amizades têm que ser desfeitas. Eu falei, exatamente isso aí, é isso aí. Ele falou, eu não quero batizar não. Eu falei, então tá certo, então não batiza. Agora eu entendi e aprendi uma coisa muito importante, que quem recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, não tem nenhuma dificuldade em cumprir aquilo que o Senhor manda. É para batizar? Eu vou batizar. É para abandonar os meus pecados de estimação? Eu vou abandonar. É para carregar a cruz? Me dá ela aí que eu vou levar ela é minha mesmo. É isso que o Senhor quer de nós, assim como Ele cumpriu a vontade de Deus até a morte na cruz, que nós possamos cumprir a nossa vontade, a vontade do Senhor. Talvez não tenha que morrer na cruz, mas você tem que, talvez, crucificar as suas vontades,
na cruz, para que a sua vida seja transformada. A promessa de Deus para nós, ela está focada em uma vida de paz interior, de propósito, de saúde espiritual. Você aprender a viver talvez com o pouco que você tem, você deixar que o Espírito Santo mude o seu coração e dê entre o fruto do Espírito um gomo que eu acho muito importante, que é o domínio próprio. Olha só, um domínio próprio, alguém que tem domínio próprio, ela aprende a desfrutar das bênçãos que Deus tem dado para ela. Agora, quem não tem o domínio próprio, Deus pode abençoar do jeito que for, que é pouco. Mas quando você aprende a dominar a sua própria vontade e se dispõe a fazer aquilo que o salmista fala, lá no Salmo 37, verso 4, quando ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Significa que você se agrada daquilo que Deus está te dando. E Deus começa a mudar o seu coração, Deus começa a mudar a sua vida, Deus começa a mudar os seus pedidos e a sua vontade. E aí, quando agora você vai orar a Deus e vai pedir a Deus bênção sobre a sua vida, aquilo que você está pedindo foi o que Deus pôs no seu coração. E Deus vai responder, porque foi Ele que pôs lá. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, eu quero conhecer mais da Tua palavra. Senhor, eu quero que o meu casamento seja um casamento abençoado, cheio de fidelidade, de amor, de compromisso. Senhor, eu quero que os meus filhos estejam nos Teus caminhos. Senhor, talvez eu não tenha riqueza, mas me provê tudo aquilo que eu preciso. Isso é prosperidade. Aliás, pastor Russell Shedd falou uma vez que prosperidade é você viver uma vida santa, enfrentar uma doença terminal e glorificar a Deus, porque você sabe que o dia que você morrer, você vai estar na presença dele. Isso é prosperidade. Não tem nada a ver com o que esse pessoal inventa aí e está fazendo aqui. Cada um de nós, homem e mulher, o que Deus quer é que nós possamos ser servos fiéis, possamos abraçar a palavra de Deus, possamos meditar nessa palavra, ensinar, compartilhar, proclamar essa palavra. Porque eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, só seremos felizes se estivermos no centro da vontade do Senhor. Não tem outra vida para nós. Não tem outra vida a qual nós podemos ser felizes. É por isso que Josué, depois de tudo que ele passou, lá no capítulo 24, ele vai falar algo muito importante, uma decisão muito importante que eu e você devemos fazer. Ele vai dizer ao pessoal: olha, vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você e a sua casa, você homem, você mulher, homem e mulher de Deus, decida isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim nós vamos poder cumprir a vontade do Senhor e ser luz para este mundo que precisa do Evangelho da Graça. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom, que nos proporciona, ó Deus, a oportunidade de conhecer o caminho da paz, da prosperidade, o caminho da alegria, o caminho de viver uma vida com propósito, ó Deus, e ela está centrada na vida do Senhor. Que o Senhor nos ensine e nos mostre o caminho cada dia mais, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.